Após descobrir seu ex-amante sem pele no sótão de sua casa nova, Cocota, sexualmente insatisfeita, decide sacrificar homens para dar um reboot na relação. Hellraiser trouxe um enorme frescor para o gênero, substituindo os manjados assassinos slasher por demônios sadomasoquistas refinados para alguns e anjos para outros. Oh, sem lágrimas, por favor. É desperdício de um bom sofrimento. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido por Clive Barker e baseado em um livro de sua própria autoria chamado The Hellbound Heart, em resposta ao que ele julgou um tratamento porco de seu material para o longa Subterrâneos, a Revolta dos Mutantes de 1985. Mesmo sem possuir qualquer experiência prévia em cinema, além de alguns curtas, e sem saber por onde começar, Barker se dirigiu à biblioteca local, que continha um excelente acervo de apenas 2 livros sobre o tema, usados como material de consulta. Ainda assim, o mitológico Stephen King classificou essa empreitada de Barker como o futuro do horror. Como foi baseado em seu romance, o longa teria o mesmo título que a obra, O Coração Infernal, em uma tradução livre, mas o estúdio se opôs, dizendo que parecia muito com algo mais para a linha de um romance. Barker então sugeriu Sadomasoquistas do Além-Túmulo, que também foi rejeitado. Uma idosa membro da equipe sugeriu o assertivo título de O que uma mulher fará por uma boa foda, que o escritor educadamente recusou antes de escolher Hellraiser, ou Nascido do Inferno, em uma tradução livre. Como o orçamento do filme foi bem restrito, Barker foi forçado a empregar algumas estratégias de economia, uma das quais sendo a locação das filmagens, que aconteceu em uma casa comum no subúrbio de Londres. Rumores dão conta de que o local foi escolhido porque estava vazio, como resultado de seu antigo habitante ter se suicidado recentemente por asfixia, inalando fumaça de carro em sua garagem. Isso nunca foi confirmado, mas o boato persistiu e adiciona uma camada extra na mística do filme. Outra particularidade da produção foi que alguém teve o ingrato, mas essencial trabalho de agir como caçador de baratas, garantindo que todos esses pequenos extras do set fossem do mesmo sexo. A equipe de produção temia que, caso pudessem se acasalar, eles não conseguiriam conter uma infestação na locação. Era uma casa alugada, afinal de contas. Inicialmente, Doug Bradley não tinha qualquer interesse em interpretar Pinhead, o líder dos Cenobitas, considerando que para um jovem aspirante a ator, seria melhor se o público visse seu rosto. Por outro lado, sua outra opção de atuação seria um carregador de colchões de cara limpa. Felizmente, o autor o convenceu a assumir o manto do vilão. Aliás, ele não atende por este nome em momento nenhum do longa. Isto foi algo que o público criou e simplesmente pegou. O personagem de Pinhead também aparece em um romance de Sherlock Holmes escrito por Paul Kane e chamado Sherlock Holmes e os Servos do Inferno, que é essencialmente ambientado no mundo de Barker, com o cabeça de prego desempenhando um papel fundamental. Obviamente, Sir Arthur Conan Doyle, que faleceu 60 anos antes do lançamento do longa, não esteve envolvido nesta pérola literária. Dado seu conteúdo gráfico absolutamente grotesco,
É claro que Hellraiser cairia nas graças dos órgãos de classificação. Enquanto a MPAA solicitou que uma cena de surra fosse cortada para seu lançamento americano, o BBFC da Inglaterra concordou em lançar o filme como estava, se eles tivessem certeza de que os ratos usados no filme não estavam feridos. Assim sendo, o produtor Christopher Figg teve que apresentar 3 ratos de controle remoto que se contorciam para acalmar os sensores ingleses. A atriz Claire Higgins, que interpreta Julia Cotton, odeia filmes de terror e quando assistiu ao longa pela primeira vez em sua estreia, teve que sair da sala depois de 10 minutos de exibição e desde então nunca viu o filme por completo. A mãe de Barker, por outro lado, chorou de alegria ao ver o nome de seu filho nos créditos de abertura, sendo em seguida informada por ele que aquilo seria o mais feliz que ela ficaria nas próximas 2 horas. Durante uma festa de pós-produção, Bradley ficou desapontado ao perceber que outros membros da equipe o estavam ignorando ou mesmo evitando, percebendo em seguida que eles nem sequer o reconheceram, pois estavam acostumados a vê-lo na maquiagem de Pinhead. Vale ressaltar que por muito pouco ele nem sequer entrou na festa, já que não foi reconhecido na portaria. O longa possui uma rica mitologia em quadrinhos, lançados inicialmente pela Epic Comics, um braço da famigerada Marvel Comics, e mais recentemente pela editora Boom. Além disso, na década de 90, a empresa Color Dreams quase desenvolveu um jogo de Hellraiser para o Nintendinho, mas o projeto azedou quando a companhia solicitou o pagamento de uma taxa para analisar o trabalho, algo que os desenvolvedores não contavam. Por fim, o jogo foi reformulado e lançado como Super Arca de Noé 3D, um clone do velho Wolfenstein que traz um sanguinário Noé, eliminando o excedente de criaturas em sua embarcação para cumprir o desígnio divino de levar apenas 2 animais de cada espécie. Hellraiser é um verdadeiro marco do gênero, apresentando uma distorcida história de amor, dando luz a uma longeva franquia de filmes capazes de despedaçar qualquer alma de tão ruins, além de um dos mais sádicos e articulados vilões do horror, figurinha que já deu as caras em várias outras mídias. Com um famigerado reboot a caminho, utilizando a já manjada troca de sexo do vilão da franquia, resta saber se mais uma vez teremos uma adaptação dos Lamentos ou, finalmente, um longa que faz jus à obra de Clive Barker. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!